Oi, lindona, graça e paz. Hoje o nosso devocional está no livro de Números ainda, capítulo 23, versos 8 e 23. Nem vem que não tem. Esse momento é um momento muito peculiar. Incomoda muita gente. Normalmente, quando a gente anda com Deus, as pessoas se incomodam só pelo fato de a gente andar com Deus. E Israel era um povo odiado por causa disso. Os povos circunvizinhos, todos conheciam a história do Deus que, com mão forte, livrou Israel do Egito, abrindo o Mar Vermelho. Conhecia a história das pragas, conhecia os milagres que Deus estava fazendo todo dia. Gente, água saindo da rocha. Que isso? Deus mandando uma sementinha que cai do céu todo dia na porta do pessoal. Uma nuvem de codornizes, aves, né? Quando a galera quis comer carne, Deus mandou. Os povos vizinhos sabiam que Israel era um povo diferente e que o Deus de Israel era um Deus poderoso. Então eles detestavam Israel. A verdade é que esse povo estava começando e desde o início eles já incomodavam muito as nações que não tinham Deus como Senhor. Nesse momento aqui, um rei chamado Balaque, ele incomodadíssimo com a presença de Israel naquele lugar, ele contrata um profeta, é isso mesmo. Essa coisa de contratar profeta não é nova não, tá? Hoje o pessoal tá ganhando muito dinheiro com isso, né? Contratando profetas, mas isso não é novo não, isso já tá lá no Antigo Testamento, tá no livro de Números. Balaque chama um homem chamado Balaão, e Balaão era mesmo um profeta. Ele é bem estranho, é um cara esquisito, mas esquisitos também tem vez no reino, né? E com certeza ele teve que acertar a conta com Deus depois. Porque pessoas, vou deixar até isso aqui entre parênteses aí para quem de repente acompanhando o estudo e está afastado dos caminhos do Senhor, porque alguém que era profeta, alguém que era um líder, falou alguma coisa ou agiu de uma forma que não condizia com o evangelho, e isso entristeceu, e isso escandalizou, não é? Infelizmente, a maioria do pessoal que se afasta de Deus não é por causa de Deus, é por causa de pessoas que, usando o nome de Deus, acabaram fazendo besteira. Lembra que pessoas são só pessoas, são gente, e as pessoas falham, tá? O negócio é não colocar essas pessoas como centro, como o principal da nossa vida. A gente tem que ter líderes, a gente tem que trabalhar como igreja, mas o nosso centro é sempre Cristo. Bom, fechei o parênteses, né? Porque Balaão era um profeta sim, e era um profeta bem mais ou menos. Por quê? Balaque chama ele para amaldiçoar o povo de Deus. Olha só a história. E oferece mundos e fundos. Era uma grana que ia rolar ali se Balaão aceitasse amaldiçoar. E Balaão aceita. Só que ele fala o seguinte: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. Então eu quero, ponto 1, falar para você: não é qualquer um que abençoa ou amaldiçoa. Para fazer qualquer uma dessas duas coisas, tem que ter autoridade, autorização. E aí entra, né, no caso, pessoas que têm essa ligação com o transcendente, né, com Deus, ou mesmo com a parte lá do inimigo, pessoas que têm essa ligação mais direta, têm uma autorização, seja das trevas ou do céu, para fazer isso, abençoar, no caso do inimigo, para amaldiçoar. Os pais aqui na Terra, né, os nossos avós, as pessoas que vieram antes de nós, nossos ascendentes, eles têm autoridade divina também sobre a nossa vida. Mas não é qualquer pessoa que pode, não. E assim, gente, que vergonha. Dentro do povo de Deus, um monte de gente com medo que se pela de qualquer um que fala: ó, isso aí, se você fizer, você vai perder. Você vai ter uma consequência negativa. Se você deixar de fazer isso, às vezes até dentro da igreja, né, gente? Esse comportamento como se nós fôssemos dessa raiz, né, de feitiçaria, porque se você não aceitar, se você não pegar esse cargo, se você não quiser, se você não sei o que lá, Deus vai pesar a mão. Amados, pelo amor de Deus, pensa, você é um ser pensante. Se Deus pesasse a mão cada hora que a gente faz uma coisa errada, toda a humanidade estaria esmagada, porque a terra inteira, a Bíblia fala que é estrado dos pés do Senhor. Tem um dia que nós vamos comparecer diante dele e nós vamos, então, prestar conta de tudo que falamos, que pensamos ou que fazemos. Não é hoje.
O Senhor, ele tem direito de fazer, mas ele não age assim conosco, para não exterminar a raça humana inteira. Mas nós não podemos ficar com medo de maldição, medo de quem pode amaldiçoar, falar alguma coisa e nem correndo atrás de bênção. Só abençoa e só amaldiçoa quem tem autorização, ou de Deus, ou do diabo, para fazer isso aí na nossa vida, tá? Ai, meu Deus, mas aí, Tânia, eu não fiquei com o coração aliviado, porque aquela moça que falou, ela tem uma ligação com as trevas, ela tem uma autorização para as trevas, porque a minha madrinha, porque a minha tia, porque a minha avó era lá desse ramo, né? Esse ramo da magia, e ela falou que eu seria isso ou aquilo. Agora, então, eu tenho que ter medo. Não tem. Ponto 2. Não há maldição que se cumpra sem causa. Maldição sem causa não se cumpre. Provérbios vai dizer que a maldição sem causa não se cumpre. Então, amados, ao invés de ter medo do que alguém falou, a gente tem que andar em retidão, andar na luz, andar com o Senhor. Porque se não tem causa, a maldição não se cumpre. E outra coisa para fechar agora o balão, tá? Ponto 3. Ninguém é maior do que o nosso Deus. Ninguém é maior do que o nosso Deus. A autoridade máxima é dele. Com tristeza eu te falo que muitas vezes a gente dá mais ibope pro que o inimigo fala do que pro que Deus fala pra gente. Então, se alguém falou alguma coisa ruim, aquilo não sai da minha cabeça. Falou que você não ia ser nada, falou que você era lerda, falou que você nunca ia se casar, nunca ninguém ia gostar de você, falou que você era uma perda de tempo, falou tanta coisa de você, que você era burra, não é? Isso aí a gente guarda no mais íntimo do coração, faz uma caixinha dourada, isso aí é para sempre guardado no coração. Mas o que Deus fala sobre você, nossa, o que Deus falou com você não tem valor? Outra coisa que eu vejo também com tristeza é que, às vezes, os cultos, os momentos, né, assim, de reunião dos santos, ele é mais voltado para o que o inimigo pode fazer do que para o que Deus pode fazer. De verdade, ele não merecia um segundo do tempo nosso de reunião. Ele não merece um instante do nosso tempo de culto ao Senhor. Culto é para o Senhor. Às vezes até canções que a gente canta. Eu me lembro de corinhos, quando eu era pequena, que eram dirigidas ao inimigo. Tipo, você não tem poder, você não vai me parar, você... Gente, pelo amor de Deus. A gente fica dando maior ibope, gastando maior tempo, falando das coisas do diabo, falando das ameaças de Satanás, falando das coisas que pessoas estão falando a nosso respeito, falando de pessoas que estão torcendo para o nosso mal. Não interessa. Nem vem que não tem. Sabe o que é o nosso tempo? É para adoração ao Senhor. O culto é para Ele. Então, maldição sem causa não se cumpre. Quem está falando está aqui, o nosso Deus está lá em cima, cheio de glória, cheio de poder. Amanhã a gente vai falar melhor sobre isso. Então, eu quero que hoje, em nome de Jesus, todo espírito de medo, sim, existe um espírito de medo. Há um medo, emoção, e há um espírito de medo, que é aquele que se apodera de você e não deixa você viver o que Deus tem para você, porque você está ainda grudado naquela maldição que você recebeu da avó, do cunhado, sei lá de quem. Em nome de Jesus, hoje, que esse medo caia por terra. Ninguém tem poder para amaldiçoar aquele que é abençoado pelo Senhor. Balaão quebrou a cara, Balaque quebrou a cara, não ganhou nada, não ganhou ouro, não ganhou pedras preciosas, não ganhou carro, casa, nada. Porque toda vez que Balaão abria a boca para dizer, ele só saía, você é mais do que vencedor, vocês vão conquistar, vocês são incríveis, vocês são de Deus. E Balaque ficava muito chateado. Por quê? Não adianta que aquele que é abençoado por Deus, nem quem quer amaldiçoar consegue. Não consegue. Fique em paz, minha querida. Durma tranquila, porque a palavra, seja da tua avó, que eu falei que tem autoridade na terra, né? Seja de um feiticeiro, que eu falei que também é uma classe de pessoas que tem autorização na terra, não interessa, porque essas pessoas estão aqui e o nosso Deus está lá. E a palavra dele para nós é uma só. Aquele que eu abençoo é abençoado. Seja abençoado em nome de Jesus. Tome posse das promessas e da bênção que o Senhor tem sobre a tua vida. E de uma vez por todas, acabe com essas algemas do medo, para que você viva tudo que o Senhor tem para você.